É preciso dominar técnicas poderosas. Quando você tem técnicas poderosas de ressignificação, de mudança, isso te dá um poder muito grande. No entanto, não adianta você ter essas técnicas sem ter estrutura. Não adianta você ter essas técnicas sem ter comunicação precisa e ficar dando tiro fora. E essas técnicas poderosas, você pode usar programação neurolinguística de alto nível, você pode usar hipnose, constelação familiar, você pode usar a terapia comportamental, se você tem essa formação, você pode usar a terapia haitiana, você pode usar psicodrama, você pode, né, usar técnicas de coaching também, porque em alguns temas cabem muito, né, construir futuro, gerar possibilidades e alavancar. Quando você tem uma estrutura eficiente, você identifica onde mexer e qual técnica usar. E aí você saca do seu arsenal. É claro que você pode enriquecer o seu arsenal de técnicas poderosas. Por exemplo, hoje a gente tem técnica para resolver depressão. Se a pessoa tem uma depressão por luto inacabado, né? A pessoa perdeu um filho, às vezes criança, um filho criança, há 4 anos, e desde lá a pessoa está em depressão, e ela se segura com remédio. A gente tem técnicas para, numa intervenção, é claro, uma primeira intervenção para mapear direitinho a estrutura da rota, o ponto exato ali do alvo. Na próxima sessão a gente vai com a técnica certa, e 2 intervenções é o suficiente para adeus essa depressão. São alguns tipos de depressão que a gente mapeou aqui, as causas de cada um deles e como você reprograma cada uma delas, tá? Depressão por luto inacabado, eu ensino a resolver isso em 2 sessões, 2 intervenções. É claro que você não vai fechar um pacote de 2 sessões com o cliente, você vai fechar um pacote maior, que você vai também trabalhar, às vezes, o estrago que isso já causou na vida dele nos últimos anos, às vezes vai trabalhar, por exemplo, um novo projeto profissional, você vai trabalhar uma série de coisas ali, né? Não adianta você ser leviano, eu vou fazer em 2 sessões porque eu sou mágico. A gente entrega um projeto grande de desenvolvimento, assim você gera muito mais benefício para o seu cliente e você também tem muito mais sustentabilidade. Então, é preciso dominar técnicas poderosas. Eu entrego um método integrativo, a PNL estrutural sistêmica, a PNL de 4ª geração, lembra? PNL desenvolvida por nós. O Brasil é forte em desenvolvimento humano. Eu estou sempre lá no exterior, estudei com os maiores do mundo, os criadores dos métodos. Nós somos o único instituto do Brasil que garante resultados em mudanças emocionais no atendimento individual. Eu falo isso porque eu tenho uma equipe de profissionais que atendem, nós vendemos atendimentos individuais com eles, além dos meus alunos, muitos que eu formo, nós garantimos resultados. Eu já estive lá fora, num evento, com mais de 50 institutos de vários países representados nessas técnicas de última geração. Apenas nós éramos o instituto que garantia resultados em atendimentos individuais. Olha que interessante. Então, o Brasil está forte nisso. Nós desenvolvemos aqui, na Ápice Desenvolvimento Humano, a PNL de 4ª geração, o único método que garante resultados. E ela é integrativa. Ela integra a psicologia positiva, constelação familiar e outras técnicas, coaching e outras técnicas, e te dá permissão para que você integre as suas. Você integra ela com aquilo que você já conhece, mas você vai ter uma estrutura para a intervenção precisa, né? Para poder pegar as técnicas que você conhece e ser muito mais cirúrgico, muito mais assertivo, conseguir entregar mais resultados dentro daquele pacote de horas e com isso surpreender o cliente e com isso gerar mais indicações, gerar mais transformação, gerar muito mais evolução para os clientes, para você, para todo mundo, tá? Para você ter técnicas poderosas, eu entendo, né, que uma depressão, ela não é uma doença. Ela é apenas uma maneira do cérebro estar funcionando. O problema não é o hardware, o problema são os softwares. O ser humano é maravilhoso. 2 irmãos siameses que dividem o mesmo corpo com 2 cabeças, você pode pesquisar isso no YouTube, você tem lá vídeos de vários casos, né, de gravidez de 2 gêmeos mal formada, dividem o mesmo corpo com 2 cabeças, têm o mesmo DNA e desenvolvem personalidades diferentes. Por quê? Porque a atenção está em lugares diferentes. Enquanto um está prestando atenção num livro, o outro está conversando com alguém aqui ou pensando em alguma coisa que aconteceu ontem. Então eles estão absorvendo informações de maneira diferente. Um pode se tornar mais autoconfiante, o outro pode ser mais tímido, mais inseguro. Um pode ser mais explosivo, o outro pode ser mais dócil, tá? Com o mesmo DNA, você tem programações diferentes. Então, no caso de uma pessoa que tem depressão, mas Plínio, depressão não é um problema químico? Também. No entanto, do meu ponto de vista, mais de 90% dos casos, tá? A não ser aqueles que de fato existe um desequilíbrio sistêmico, químico anterior ao problema da depressão, e a minoria, a maioria, 90%, o desequilíbrio químico é consequência do software atuante, é consequência do pensamento, sentimento. Então, se a pessoa perde alguém e ela não aceita, é como se uma parte dela que quisesse morrer também, não aceita, e aí ela só fica com medicação, porque se fosse no período antes da medicação, né, se a gente voltasse lá 100 anos atrás, antes dessa evolução da medicina,
essa pessoa morreria, né? Então tem um movimento em direção à morte, tem uma decisão inconsciente de não viver, de não aceitar, não aceito, tem uma parte querendo ir. Então se eu não resolvo isso, se eu não resolvo terminar o luto, acabar direitinho até chegar na aceitação plena, é claro que não vai ter serotonina o suficiente, né? O hormônio da felicidade. É claro que não vai ter ocitocina o suficiente, dopamina. É claro que a pessoa vai entrar no processo depressivo, vai ter ali cortisol e outros hormônios, ansiedade, né? Adrenalina, noradrenalina. Então eu preciso trabalhar os softwares, as crenças, as decisões inconscientes, as imagens que atormentam a pessoa. Isso a gente precisa reorganizar. Então, uma pessoa que tem uma depressão por desamparo infantil, ela se sentiu rejeitada na infância, não acolhida, não bem-vinda no mundo, tragédias para o emocional dela aconteceram na infância e ela assimilou que ela é um estorvo, que ela não é uma pessoa digna. E aí essa pessoa é uma pessoa com risco grande de suicídio. Então entenda, existe um software lá todo organizado. Se a pessoa assimilou crenças de que o mundo abandona, de que o mundo é hostil, de que ela é uma porcaria, de que ela é insuficiente, claro que ela vai gerar sentimentos automaticamente negativos e um olhar negativo para o mundo. Não importa, ela pode se tornar um PhD, muitas vezes ela pode se tornar uma beldade por conta de uma genética condizente com os padrões de beleza atuais, ou por conta de investimento em cirurgia plástica, pele, cabelo, malhação, ela pode se tornar uma beldade correspondendo super aos padrões de beleza atuais, mas lá no fundo continuar se colocando na situação de ser rejeitada, de ser traída, de ser desqualificada, desvalorizada pelo masculino. Olha que interessante. Então, o problema não é o hardware, é o software. Quantas pessoas, muitas vezes, não têm essa beleza toda e são autoconfiantes e brilham e têm um casamento maravilhoso, são super amadas, não é mesmo? Então, é preciso ter técnicas poderosas de ressignificação, de reprogramação, de causas, de estruturas. Isso é programação neurolinguística de alto nível. Mas técnicas poderosas, tem um monte de técnica misto mais ou menos. Eu falo das técnicas mais poderosas. E o mais importante, lembre-se, é você ter a estrutura da rota. É você saber exatamente onde você vai aplicar, você ser sniper. Não adianta você ser um aplicador de técnica. Vem cá que eu vou fazer uma técnica com você. Não. Ah, mas Plínio, qual é a técnica para depressão? Meu amigo, técnica para depressão, primeira delas é diagnóstico eficiente, uma boa estrutura da rota. Ter condições de boa formulação de objetivos eficiente. É você entender com clareza, metamodelar, ter uma comunicação clara, entender com clareza qual é a causa ou quais são as causas daquela depressão, como a mente dela atua para poder escolher a melhor técnica. Porque se é um tipo de causa, você vai usar uma técnica, se é um outro tipo de causa, você vai usar uma outra técnica, se é um outro tipo de causa, você vai usar uma outra técnica. Deu para entender? É se tornar, de fato, preciso.